Vamos entrar agora. Ok, voltou ao ar aqui, eu conversando aqui com a nossa escritora, professora, escritora, Giovana Boico. Gente, estava aqui papeando, porque ela é lagunense, lá do sul, eu também sou de lá, da mesma região, já estávamos trocando figurinhas, mas deixa eu contar para vocês. Eu sobre esse livro, na verdade, eu não soube sobre o livro, eu sobre a história da Dinha, essa guerreira, né, cujo livro Giovana Boico, sua irmã, né, fez em sua homenagem. É uma biografia. Então, conversando, eu disse, Giovana, vem aqui no Ponto P para contar essa história que eu achei lindíssima, uma história maravilhosa. Então, a gente agradece a nossa escritora Giovana Boico, que está aqui conosco, né, para trocar uma ideia e falar sobre esse livro que acaba de ser lançado lá em Chapecó, né? Isso. Chapecó, e será lançado amanhã em Laguna, e que você com certeza vai querer saber mais. Seja bem-vinda, Giovana, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Patrícia, por estar aqui, abrindo as portas nesse teu programa aqui, podendo vir falar um pouquinho desse livro da nossa princesa guerreira Dinha. Pois é, menina. Conta primeiro assim, ó, vamos lá. A ideia é inspirar as pessoas, gente, porque assim, esse livro, Dinha, a Princesa Guerreira, é uma biografia que foi escrita pela Giovana, que está aqui com a gente, irmã, né, da Dinha. Ela lutou contra um câncer durante 23 anos e foi uma luta da família, pelo que eu entendi, né, Giovana? Conta essa história para a gente. O microfone é seu. Fala sobre a história de vocês. É linda. Fala lá. Então, esse livro surgiu num contexto de dor e sofrimento, mas ele fala de amor, de vida, porque ele surgiu para ser uma declaração de amor para ela quando ela estava de partida. Quando o médico deu o veredito que ela ia partir em poucas horas, em poucos dias, nós começamos a fazer várias homenagens diárias para ela, porque ela foi uma verdadeira guerreira. O médico deu 6 meses de vida e ela viveu 23 anos. Ela amamentava sua bebezinha e ela resolveu que ia criar esses filhos. E ela só partiu, então eu sempre digo, ela não perdeu, ela venceu essa batalha, porque ela só partiu quando seus 2 filhos estavam adultos. E nesse interim foram mais de 30 cirurgias, próteses, oxigênio, e ela sempre, o corpo enfraquecia e a mente fortalecia, os sonhos se duplicavam e ela realizava todos os sonhos. Ela nunca se entregou para a doença, nunca deixou o diagnóstico de morte, o diagnóstico de câncer definir sua vida. Ela definiu a sua vida. Que legal, gente. Conta um pouquinho sobre a história da Dinha. Vamos lá falar um pouquinho. Na verdade, é o que está no livro, né? Mas assim, para o pessoal ter uma noção de como é que é. Porque eu já percebi que é uma história de ânimo para quem vive o mesmo problema, para quem sofre, né? Ou até mesmo uma forma de homenagem à vida. Não é isso, Giovana? Homenagem à vida. Ela foi uma pessoa que ela nunca se entregou para a doença, muito pelo contrário. Ela, por exemplo, uma época ali a gente foi no Natal correndo, isso há 2, 3 anos atrás, que o médico falou que ela ia morrer aquela semana. Então saímos todos aqui do litoral, ele estava em São Paulo, e fomos para lá. Desesperados, né, tristes. Inclusive, tínhamos uma viagem paga para a Europa dali a 30 dias. Até combinamos, ninguém mais vai, né? Como é que a gente vai sem ela? Pois ela ressurgiu das cinzas como uma fênix e foi para a Europa com a gente. E passamos um mês na Nossa. Europa. Então, a história dela é toda de superação. Ela nunca se entregou para a dor, para o sofrimento. Ela nunca, em 23 anos, recebendo diagnósticos, não, você vai partir, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Ela nunca, a mente dela se entregou, ela nunca teve uma depressão, ela sempre pensava, se eu vou viver pouco, então que eu seja muito feliz nesse pouco. Que Então, é lindo, uma história Giovana. assim, de muita superação, né? E esse livro tem, inclusive, inspirado pessoas que têm tido algum tipo de problema. Então, o depoimento que eu tenho tido é assim: esse livro está sendo minha fonte de renovação de energia e de fé. Pessoas, né, já leram 3 vezes, 2 vezes, porque diz que quando ficam tristes é ali que eles buscam a força para prosseguir, porque não é fácil, né? Não é fácil essa batalha contra não só essa doença, qualquer outra doença, né? Então a gente tem que
ter uma esperança, um alento. E esse livro é realmente isso, ele dá um alento, porque ele foi escrito com o coração, né? Eu escrevi ele olhando ela, sabendo que ela ia partir em poucas horas para conseguir ler para ela a primeira versão. Eu li para ela, ela foi a primeira pessoa a conhecer o livro, chorou muito, se emocionou muito, inclusive algumas partes das homenagens, e eu lendo o livro para ela, tendo um QR Code. No livro existe um QR Code onde as pessoas acessam várias fatos que estão aqui no livro, até para provar que, de fato, é uma biografia totalmente baseada em fatos reais. Nossa, que loucura. Então, pelo QR Code também, daí pega documentos, fotos, esse tipo de coisa? Pega imagens, né? As Imagens. imagens que comprovam, né, vários fatos que são citados aqui, situações citadas aqui, a gente conseguiu fazer um videozinho e está colocando ali para que as pessoas possam realmente constatar e se inspirar. Se inspirar, inclusive, em como agir diante da partida da pessoa, porque muitas vezes nos paralisamos na dor, né? Porque é muito triste você perder alguém. E a nossa família, conseguiu se unir e resolvemos exaltar o nosso amor por ela. Então, o livro é resultado disso. E que família, né? É uma família gigante, não é? É isso aí, né? Fala para nós um pouquinho da tua família. Então, nós somos em 9 irmãos, então somos uma família extremamente unida. Inclusive, eu sempre digo, acho que a própria doença dela nos uniu ainda mais e nos fez ser diferente de muitas outras famílias, porque a gente sabia que os 9 não estariam juntos para sempre. Então, a gente quis aproveitar cada segundo que a gente pudesse estar os 9 irmãos reunidos. É isso aí. A Dinha descobriu que o câncer com quantos anos, Giovana? Com 32 anos. E com 32 anos ela teve. 31 anos, 31 anos. Ela amamentava uma bebezinha e tinha uma criança de 5 anos. Inclusive, um dos fatores que atrapalhou o diagnóstico e fez a caminhada dela ser muito mais difícil foi esse, um erro médico por ela estar amamentando. Então, como seu seio estava cheio de leite, eles concluíram que era leite, que era nódulos de leite, e era um carcinoma, que ficou 6 meses solto num período onde a mulher está com os hormônios, né, a mil, e os hormônios alimentam o câncer. Então, quando ela descobriu, já tinha metástase pelo corpo todo, né? Por isso o diagnóstico do médico de no máximo 6 meses de vida. 23 anos depois, meu Deus, que loucura. Vocês consideram um milagre? A própria medicina não conseguia entender, sabe? Os próprios médicos diziam que não, quem olhava ela, inclusive, não dizia que aqueles exames eram ela por dentro, entendeu? Não tinha como tu olhar aquela pessoa altiva, bonita, cheia de sonho, risonha e feliz, alguém que estivesse com câncer em cada vértebra do seu corpo, em cada órgão do seu corpo. Então, realmente, ela foi um exemplo de superação assim, muito inexplicável. A sua força, a sua coragem, a sua determinação de não morrer enquanto seus filhos não crescessem, foi uma coisa assim que a própria medicina não conseguia explicar e nem entender como que o corpo dela, como que ela estava ali vivendo daquela maneira, porque não era sobrevivendo, era realizando sonhos, era indo para o Egito, era desfilando nos carnavais de Laguna, era indo em baile no Carnaval de Veneza vestida de princesa. Então, ela foi uma verdadeira princesa guerreira, né? Por isso que esse é o título. Gente, que demais. Que história maravilhosa. Dinha, se foi há quanto tempo? Setembro do ano passado. Recente, né? Para nós, Muito recente, muito muito recente, recente. né? E a tua família, como é que tá? Ai, tu sabe que o próprio livro nos ajudou um pouco a reelaborar toda essa dor. Ela sempre trouxe magia na nossa vida. Ela é a nossa fonte de magia e de alegria. Então, de certa forma, a magia continua. Através do livro, assim, ele tomou uma dimensão assim extraordinária que a gente não imaginou que tomaria. Então, ela continua dando magia na nossa vida, sabe? A gente continua unido em prol dela, né? Em volta dela. Hoje é pelo livro dela, né? Amanhã está todo mundo reunido para o lançamento, então ela continua sendo o nosso ponto de amor, o nosso ponto de união e magia. Que legal, cara, é muito interessante. E assim, Giovana, pessoal que está ouvindo agora e se interessou por essa história maravilhosa, como é que faz
para adquirir um livro? Como é que faz para encontrar vocês? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, em todos os sites, na Amazon, na Estante Virtual, Magazine Luiza, Van, Ponto Frio, todas essas lojas ele já está à venda, né? Eu tenho o meu canal, então, Giovana Boico, tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook, né? Então, qualquer coisa, se alguém quiser estar entrando em contato também, pode estar me achando nas redes sociais. E quem estiver aqui por perto e quiser vir participar do lançamento amanhã, né, que é às 18 horas no Mercado Público de Laguna. É isso aí, amanhã às 18 horas em Laguna, no Mercado Público. Que interessante. E você vai estar lá assinando, conversando, como é que vai ser? Qual é Sim, a programação? estarei lá autografando, teremos surpresas, né? Porque isso não é só o lançamento. Amanhã também continua sendo homenagem a ela, a nossa princesa guerreira, que nós vamos homenageá-la sempre, agradecer sempre a existência dela, que foi um verdadeiro presente de Deus. É isso aí, gente. Eu acabei de colocar no ar aí para vocês darem uma olhada. Quem está pelo YouTube, no ponto P com Patrícia Claudino, está olhando o site da Giovana, que é, na verdade, o site não, a conta no Instagram da Giovana. Tem tudo aqui, o contato pode ser aqui, né, Giovana? Sim, pode ser ali, sim. Pode Show de ser bola. ali. Olha aqui, vou seguir de volta aqui, não tinha te visto ainda. Vou seguir de volta. Giovana Boico, gente. Se você quiser saber, né, sobre tudo sobre ela, se quiser bater um papo também, é muito legal. A Giovana tem toda essa. E é o seu primeiro livro, Giovana? Não, eu já escrevi, eu já fiz mestrado, agora eu sou doutoranda em educação, né? Então eu já Uhum. escrevi sobre bem-estar docente, sobre docência. Mas o livro do coração é esse, né? Esse é o livro do coração. É esse o momento. Na verdade, vocês são religiosos? Como é que é? Nós somos católicos, nós somos católicos. Ela E era é bem católica. bem católica? Sim, chegou a ir para um convento, né? Tem essa passagem aqui, tinha resolvido ser freira, depois desistiu. Então, tem uma história muito bonita de fé. Ela chegou a escalar uma montanha na Bósnia com 47 graus de muleta, porque era um lugar considerado santo. Então, ela chegou a escalar uma montanha, isso também há pouquíssimo tempo, já praticamente sem pulmão, e ela conseguiu. Puxa. Seu exemplo de superação era assim diário. E ela esses milagres são todos relacionados. Ela se apegava a quê? Era a religião mesmo? Ou o que ela. Ou era a questão mesmo que você falou dos filhos? Eu preciso criar meus filhos. O que É, eu você acha assim? Eu acho que era muito o amor dela pelos filhos e por nós. Ela queria nós o tempo todo. Ela não queria tanto que ela chegou a dizer para a psicóloga, porque ela já estava sendo sedada, ela já não tinha mais pulmão, e eles queriam sedar ela, mas ela sabia que essa sedação era para não acordar mais. E ela dizia para a psicóloga: eu não quero sedar porque eu vou dormir e eu quero aproveitar cada minutinho que eu posso ainda com ela, com eles, né? No caso, eu e meu irmão, toda a família foi para lá e eu e meu irmão que estávamos com ela até o último minuto, o último beijo, o último eu te amo, fui eu que dei para ela. Então, ela queria aproveitar a nossa companhia e dos filhos, né, do marido, a cada minutinho. Foi o amor dela pela família que mantinha ela viva, porque ela achava que tinha que cuidar de nós. Ela na cama e ela cuidava mesmo, sabe? Ela Cuidava. organizava, porque ela tinha muita energia e como ela estava na cama, então ela organizava a vida de todo mundo. Para nós foi uma perda muito grande perder ela, né? Muito grande. Agora, que legado que ela deixou, hein? Sim, um legado que inclusive está conseguindo inspirar outras pessoas. Eu li para os meus alunos ano passado, porque a gente resolveu postar na internet as homenagens diárias para inspirar outras pessoas, né, a demonstrarem um amor em vida, não a hora que a pessoa já partiu, né? E as Uhum. crianças pediram para que eu lesse, claro, eu tentei, não consegui, tive que sair da sala, então uma outra professora leu. E quando eu retornei, 30 crianças chorando e a professora. À tarde a cena se repetiu. O que demonstra, quando eu pensei, não, eu consegui tocar 60 crianças, né? Então, que tinha algo especial, né? E daí, então, acabei resolvendo realmente divulgar ele, ampliar e tornar ele realmente um livro, né? Que a princípio era um livro pequeno, né? Não algo que familiar, digamos, né? Uhum. Mas eu resolvi expandir esse legado maravilhoso dela, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, servir de inspiração mesmo.
É isso aí, gente. Que história maravilhosa. E parabéns, Giovana, parabéns. Realmente é uma história que deve ser compartilhada. Tenho certeza que quem o ler vai ficar muito feliz. Então, está na Amazon Na e Amazon, virtual, né? Todos os sites aí você só consegue. digitadinha. Livro Dinha, Princesa Guerreira, vai aparecer inúmeras opções ali para você estar adquirindo. Então, tá certo. Giovana, eu só quero te agradecer, parabéns, parabéns. Acho que é uma iniciativa maravilhosa, porque afinal de contas, às vezes por tão pouco as pessoas sucumbem, não é mesmo? E uma história de vida dessa sempre tem muito, né, a passar para a gente. De final, assim, qual a mensagem que tu quer deixar aí para os nossos ouvintes? Então, eu acho assim que a gente tem que colocar vida em todos os nossos dias. Enquanto respirarmos, não importa as intempéries que a gente vai passar, porque a vida sempre vai ter problemas, né? Não existe vida perfeita. A gente tem que colocar vida, sempre ver o lado positivo, que esse é o legado da nossa princesa guerreira Dinha, né? Então, viva cada dia, aproveita cada minuto, não importa o que você vai passar, aproveita a vida, que ela é uma passagem. É isso aí, com essas palavras lindas, a gente se despede da nossa escritora Giovana Boico. Parabéns, sucesso, uma vida linda para vocês, para ti, para tua família, né? Muita luz, muita luz. Tenho certeza que tem gente olhando lá de cima para vocês. Mais uma vez, obrigada também, Patrícia, por estar participando aqui com você. Quero ter ainda a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Ah, com certeza, não faltarão oportunidades, tenho certeza disso. Beijo, minha linda, muito obrigada pela tua participação aqui. Beijo, boa tarde a todos.